Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre o tema Mais Imposto. O Estado brasileiro se volta para o staking. Eu sou Hugo Quinteiro e comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos esmiuçar, né, essa nova, a Esse, nova te- forma da gente ajudar o nosso querido estado. esse tema odioso. Nada, É pô, isso. mas legal pagar imposto. Ah, é, né? É divertidíssimo. E aí saiu essa notícia, né? Foi lei? É isso? Não, não foi lei, né? Cara, Foi. não, é uma solução de consulta. O que que acontece? Existem algumas, são normas infralegais, né? Não é uma lei, mas é uma normativa que, pelo nome, né, infralegal, ela funciona abaixo da lei, mas ela regulamenta várias coisas. Então, a solução de consulta é uma das coisas que, por exemplo, permite com que você venda até R$ 35.000 por mês de criptomoedas e nessa venda não incida a necessidade de você pagar imposto sobre o ganho de capital. Uhum. Aquela isenção que você possui sobre ganho de capital de até R$ 35.000 por mês com criptomoedas, ela vem de uma solução de consulta, né? Então, a solução de consulta, ela é essa norma infralegal que permite que você faça ou deixa de fazer, né, certas coisas ali. Entendi. Então, é É, isso, para né? quem, para quem me acompanha, sabe que eu sou fã do John McAfee e tem um vídeo sobre Deep State, que é basicamente ele explicando como funciona isso, né? Que são funcionários que não foram eleitos e que têm poder de fazer essas normativas infralegais, mas que no fim das contas funcionam como se lei fosse, né? E aí entra, pode até entrar um pouco no questionamento de se essas pessoas realmente têm poder ou não, como elas têm esse poder e não sendo eleitas, né? Que questão ilegítima, né? Da democracia sendo esse Deus que falhou, né? Assim, tá, beleza, não é o assunto, né, mas só Sim. para complementar, a, a crença de que você, no voto, vai escolher alguém que vai decidir e que essas decisões, né, vão tomar tal ou qual rumo é absurdo. Primeiro, porque você vota numa pessoa com poderes extremamente limitados, e segundo, que o Estado, assim, o sistema se movimenta hoje muito menos com as pessoas que foram eleitas na base do voto do que as pessoas que estão lá por algum outro motivo, entendeu? Então, assim, você crer que, achar que, de fato, na base do voto você vai ter tais ou quais mudanças, assim, eu não vou dizer que é ignorância, mas, assim, é no mínimo uma falta de análise. É, temos até episódios sobre isso, né? Como o Bitcoin é muito mais relevante do que um protesto ou algo assim para tentar mudar a democracia, né? Então, Sim, fato. essa normativa aí infralegal veio agora para querer tributar os ganhos em staking. É isso. Então, qualquer corretora nacional, é isso. Correto. Se a gente for ler essa solução de consulta, ela vai falar, né, de uma forma muito bonita que o seguinte: ela atua sobre rendimentos decorrentes da cessão temporária de criptoativos fungíveis a pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Esse é um nome bonito, né? Para tipo assim, o que você tiver de retorno, os rendimentos decorrentes, né? Então, assim, o que valorizar da cessão temporária de criptoativos, ou seja, daquela moeda, seja do Bitcoin, do SDT, da Solana, do que for que você colocou lá para render, ou seja, em staking, o que render disso que você colocou lá é o que vai ser tributado. E a continuação da frase aqui é o seguinte: é o rendimento decorrente da cessão temporária de criptoativos a pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Então, isso só vai se aplicar
àquela pessoa jurídica regulamentada, domiciliada no Brasil. E aí, assim, o que isso acontece? Vai afetar corretoras nacionais. Ponto. Essa que é a Uhum. grande questão. Então, para toda e qualquer corretora nacional, a partir de agora, com essa solução de consulta, se elas têm a opção de deixar tendo a rentabilidade, né, deixar em staking ou coisa do tipo, elas vão, a partir de agora, a partir do mês que vem, declarar, olha, determinada pessoa, porque você tem um KYC na corretora, essa pessoa deixou não sei quantos bitcoins em staking, esses não sei quantos bitcoins deram um rendimento de, seja lá quanto for, nesse mês, e com isso a gente reteve o valor de tanto, de 15 a 22,5%, né, que é a faixa do imposto, a gente vai chegar nela. A gente conseguiu reter esse valor aqui, porque é obrigatório reter. A gente reteve esse valor, toma aqui, ô Receita, a sua parte, né, desse valor, esse imposto retido na fonte, e esse saldo foi descontado da conta do cliente. Então é mais ou menos essa a ideia. Você que com eles investe, saiba que você vai ter um rendimento de pelo menos 15% menor do lucro que você teria, porque agora a gente tem essa solução de consulta que aplica isso dessa forma. É. Ou seja, né? Tá querendo tirar o staking do Brasil. Né? Porque Cara, pensa no trabalho extra que uma exchange vai ter, né? Porque o normal dela é repassar alguns dados de compra e venda. Agora ela vai ter que ver isso, apurar qual foi a rentabilidade dela para repassar para cada uma das pessoas e essas pessoas, né, e poder descontar o imposto relativo e repassar de cada uma dessas pessoas. Cara, isso é um trampo, hein? não, assim, eu vou tentar não ser muito crítico, né, ao governo, vou tentar ser um pouco mais analítico nas minhas falas. Mas, assim, criou-se uma burocracia a mais. Uhum. Essa burocracia a mais que foi criada, ela tem por finalidade aumentar a arrecadação de impostos por parte do governo, que está num déficit fiscal absurdo que a gente já discutiu inúmeras vezes, tá? Uhum. Enfim, eles vão ganhar mais dinheiro cobrando imposto dos investidores de criptomoedas que usam esse tipo de serviço. Até aí, beleza. Então criou-se, né, essa burocracia que veio no formato dessa solução de consulta número 184, e essa burocracia, além dela só gerar o resultado que é a cobrança de impostos, ela vai fazer o quê? Ela vai exigir que as pessoas que trabalham nessas corretoras, as quais estão sujeitas a essa nova burocracia, tenham que se adequar a essa nova lei. Um dos grandes problemas que nós já falamos aqui inúmeras vezes do Brasil, essa insegurança jurídica, que toda hora tem uma lei nova que muda como que você tem que trabalhar e gera custos para sua empresa. Como Sim. empresário, é difícil demais de você manter alguma coisa que muda toda hora. É muito difícil. Então, beleza, tá, até aí tranquilo. Gerou-se essa burocracia. Essa nova burocracia, como a gente já explicitou aqui, ela faz com que a pessoa que tem rendimentos em stake tenha que não só declarar, né? A gente nem falou desse detalhe, a pessoa ela vai ter que declarar, porque a corretora também vai estar declarando que essa pessoa, né, você, investidor, estava com um X dinheiro lá em staking, rendeu tanto, então tanto foi retido na fonte como imposto. Então, além de dar um trabalho a mais para a corretora, que vai ter que fazer essa apuração, você dá um trabalho a mais para o investidor, que às vezes usava isso porque era mais simples. Não é porque o investidor é escroto, não é porque o investidor quer sonegar imposto, não é porque o investidor é bolsonarista, não é nada disso. É porque é mais fácil. Quantas são as pessoas que eu já vi que optam por não investir em ações ou até mesmo tesouro direto, porque você tem que ficar colocando esse negócio no imposto de renda? É muito chato. Então, veio essa nova burocracia que vai exigir com que as pessoas façam e cumpram essa demanda,
e você gera principalmente um aumento de custo para a corretora. De duas, uma. Ou a corretora assume o custo, não repassa para o cliente e tem um lucro menor, ou a corretora aumenta as taxas de negociação, que é onde ela ganha dinheiro, e você, quem vai pagar a taxa? Você. Você que vai pagar mais caro. Óbvio, porque ela não vai tirar do bolso dela. Ou, no pior... fale. Desculpa, lembra muito um episódio que nós fizemos, né, e foi publicado recentemente, das leis e regulamentações que afetam o preço, o custo oculto do Bitcoin, né? Aumenta o custo oculto, né? O spread vai aumentando. Exatamente. Exatamente. É porque nem todo mundo sabe, né? Mas assim, desculpe a digressão, mas eu tenho uma aula só disso no curso de P2P, aonde eu ensino as pessoas a calcular spread de corretora. Ai, mas eu tenho a Binance e não tem, é sem custo, é zero taxa. Tem spread. Toda corretora tem spread, é assim que eles ganham dinheiro. É que você não sabe ver esse spread, essa que é a grande questão. E aí que é o problema. A corretora, ela coloca esse spread como escondido e fala que é zero taxa. Por quê? Ela não cobra taxa na transação, mas ela troca o spread. É aí que ela ganha dinheiro. Eles vão aumentar o spread, vão ganhar dinheiro para, assim, não é que eles vão ganhar mais dinheiro, mas eles vão ganhar o dinheiro suficiente para poder sobrepor o custo que eles vão ter para fazer esse trabalho. Por quê? É trabalhoso, você tem que ter às vezes mais funcionários, você tem que ter mais pessoas, você tem que ter um contato com o contador, porra, um monte de coisa. Então você, ao lançar isso, né, essa solução de consulta, essa norma infralegal ou qualquer outra lei que é sempre criada na melhor das boas intenções, assim como o inferno está cheio de pessoas de boas intenções, feita por uma pessoa que não toca um negócio, feita por uma pessoa que não empreende, feita por uma pessoa que não consegue ver até onde vai chegar o problema daquilo que ela está lá escrevendo. Você gera esse problema e o que vai acontecer? Ou a corretora para de oferecer stake para não ter esse trabalho, maravilha, né? E poder não aumentar o custo para o cliente, ou a corretora fecha, porque não dá mais para manter uma estrutura aonde você tem tanta demanda, tanta burocracia, que gera tanto custo para você começar um negócio. Às vezes você não dispõe de capital suficiente para que isso aconteça. Essa que é a grande realidade que essa burocracia traz pra gente. Então ela afeta todo mundo. Sabe? Eu não tô assim, eu não tô sendo contra leis, não, sabe? Porque quando eu fundar o meu Ancapistão, a gente vai ter regras. E regras rígidas até, eu diria. Sim. Só que essa situação específica traz uma coisa que afeta ao empreendedor, dono da corretora, e ao investidor que estava buscando alguma forma distinta, né, de conseguir rentabilizar o pouco do dinheiro que ainda sobra para ele aqui no Brasil, visto que, eu postei recentemente no Twitter, 77% da minha última compra no mercado foi imposto. Então, que assim... Beleza, hein? Não, cara, 70... dessa vez eu fiz a conta certa, né, porque me corrigiram na última postagem que eu fiz, né, que eu tinha feito a conta por dentro, né, agora eu fiz a conta por fora. Eu peguei o total, deduzi a quantidade de impostos, né? Então eu fiquei com um valor que era de fato de compras e um valor que era de fato de impostos. E aí eu fiz a porcentagem. Então era isso. Deu 77% na compra que eu fiz. Sabe qual que é o pior? Eu fiz a mesma conta mês passado e deu a mesma porcentagem. Na outra vez deu 73%, sei lá. Então, tipo assim, é muita coisa, sabe, assim, por dentro do que você tem aí, que o pouco que você tem, a pouca oportunidade que você teria, ela agora é usurpada de você e das corretoras nacionais por conta de uma solução de consulta que, poxa, beleza, ela foi feita com boas intenções, talvez, né, o cara que fez isso achou que ele estava certo de alguma forma, mas a gente tem esse resultado, infelizmente, ele não é positivo no balanço econômico da história toda. Sim. Entendeu? Só para título de comparação, eu faço compra no mercado, normalmente fica em 15, fazendo essa conta por fora, tá? Sei lá, dá 25 euros, vai lá, dá 20
22 e o resto é imposto. Então, Então, a minha conta que eu fiz no mercado que deu 200 e pouco, deu 91 de imposto. nossa senhora. Era essa a ideia. Mas, enfim, enfim. Enfim, Brasil está pagando mais caro, tá? Só para avisar aqui, né? Estamos aqui em junho gravando isso, final de junho. Eu não só estou pagando o arroz mais barato do que do Brasil, como o preço está caindo. Por quê? Porque o real está perdendo absurdamente valor, né? Estamos em época de safras, de algumas safras aqui, e o preço começa a cair. Principalmente do arroz agulha, que é o da América do Sul, normalmente. Então, começa a cair o preço. Basicão, né? Algumas outras implicações disso que eu tava para falar também é o seguinte: você, com isso, você afeta a corretora nacional a ponto de, por exemplo, não tem por que ela oferecer staking mais, porque é uma Sim. burocracia danada. Quem oferece staking das corretoras? Corretora internacional. O que o Uhum. usuário vai fazer? Ele vai migrar para a corretora internacional. Por quê? Porque ela oferece o serviço que ele quer. Por que a internacional oferece e a nacional não oferece? Porque a nacional é incapaz? Porque ela é incompetente? Não. Porque existe uma lei por trás falando que ela pode oferecer? Pode. Mas eu vou te dar um puta de um trabalho para você oferecer, viu? É essa que é a ideia. E E aí você tem começa a ter essa migração de sim. cliente. Não só de cliente, né? Mas assim, perde-se até segurança jurídica, porque o cara podia fazer isso no Brasil, numa corretora com CNPJ, mais fácil de se encontrar. O cara é obrigado a fazer isso fora do Brasil, em outra jurisdição, onde ele perde, teoricamente, representatividade, só porque uma lei foi pensada única e exclusivamente para a arrecadação do Estado e não para o bem-estar do indivíduo, né? Porque qual é a razão que uma corretora vai ter um CNPJ no Brasil? Para que tenha regulado o mercado e um mercado onde passe segurança para o consumidor. Isso em teoria, né? Para o cliente. Deveria ser uma coisa, olha, mas nós temos sede no Brasil. Isso se torna, teoricamente, mais seguro, porque estamos sobre as leis brasileiras. Não, você está fazendo isso cada vez mais empurrando o cliente para marginalidade, para outros mercados, porque você criou um produto, né, uma legislação infernal de se lidar. Não, Impeditiva, né? e assim, é um tiro no pé por parte do próprio legislador, que eu não sei se ele não avalia, né, que vai existir esse êxodo de pessoas, né, de quem usa esse serviço aqui para um outro lugar que ofereça esse serviço. Por quê? A gente vive falando aqui, e principalmente quem é aluno dos meus cursos vê, eu falo, use em do último dos casos, você use uma corretora nacional. Por quê? Existe uma regulamentação muito mais forte acima disso, um KYC envolvido e um reporte de movimentações que, porra, vão tirar a sua privacidade. Ponto final. Aí o cara, ele dificulta ainda mais o cliente brasileiro de ficar na corretora nacional. Sim. Tipo, pô, ele tinha todo o controle ali. Parece que ele tá forçando o cara a sair, sabe? É Uhum. muito complicado. Um outro detalhe, a gente acaba tendo associações, tem uma associação aqui no Brasil, que de cripto não tem nada, não vou falar qual é o nome dela, entendedores entenderão, que fica, como se diz, lutando a favor da regulamentação do mercado das criptomoedas. Essas pessoas, elas são extremamente ligadas a donos de corretoras, e vem uma lei nova dessa, que você tira o staking, você vai ver novamente, porque eu tô falando isso porque já aconteceu, esses caras querendo dificultar a vida de corretoras estrangeiras no país. Por quê? Porque os clientes estão saindo das corretoras nacionais e indo para corretoras estrangeiras. Porque tá difícil de usar aqui. Ou tá mais caro, ou não tem o serviço. E aí? Aí você vem com esse protecionismo e tal. Tipo assim, é um banzé danado por conta de uma coisa que, se não tivesse sido feita, tava melhor. Pois é.
Pois é, eu lembro num negócio que falou de cripto há uns anos atrás, ainda no governo Bolsonaro, que tava falando lá no Congresso alguma coisa lá e o Luiz Felipe de Orleans Bragança pediu a palavra e falou: olha, eu não sou um especialista desse mercado, né? Não entendo muito, mas o que nós precisamos, né? Uma voz de bom senso, apesar de tudo, né? O que nós precisamos ver é que, assim, estão se pedindo regulamentações, mas quem está querendo essa regulamentação? É o Estado querendo essa regulamentação ou é algo que está emergindo dos usuários e eles estão demandando uma regulamentação e o Estado está atendendo a essa demanda? E isso muda todo o sistema. Né? E o que a gente vê que de fato aconteceu anos depois é que a regulamentação veio via Estado de uma maneira, e está vindo, né, de uma maneira completamente distorcida, com o único objetivo de controle do Estado sobre o indivíduo, sobre a privacidade do indivíduo, que é aquele episódio da guerra, né, que nós fizemos, que a guerra está avançando, a guerra da privacidade está avançando para criptomoedas. Não que ela já existia antes, né, e agora ela já existia desde o padrão ouro, ela veio para o papel moeda e agora ela está vindo para as criptomoedas, ela está se voltando contra isso. É óbvio que vai ser muito mais difícil para o Estado? Vai. Vai escapar muita coisa? Vai. Mas também vai atrasar muita gente que não quer essa dor de cabeça, que não entende que o Estado é, por si, ilegítimo e imoral, que exerce coerção sobre pessoas pacíficas, e não entendendo isso, vai trabalhar a favor, ou seja, vai usar o dinheiro fiduciário para tudo, sem saber, que muitas vezes sem saber nem que está perdendo valor ao longo do tempo por causa disso e achando que a culpa é do empresário malvadão que está subindo os preços. Né? É sempre isso, né? A pessoa, quando não consegue, às vezes, analisar um pouco mais a fundo, ela acha que a culpa é do cara que tá subindo o preço porque ele quer. Tipo assim, não, vocês estão comprando comigo, beleza, mas eu vou subir o preço porque eu não quero que vocês comprem comigo, não, sabe? Tipo, porra, sabe? Exato. Não é assim, cara. Enfim. Vamos Você querendo ser continuar. mais calmo e eu aqui te revoltando, né? Eu tô tentando ser mais isento nesse episódio. Eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Por favor, comente abaixo. Eu estou fazendo um bom trabalho em ser mais isento e não atacar diretamente esse ente que nos rouba. Cara, e tem uma coisa, né, cara, assim, eu, eu, eu já não aguento mais, de maneira irônica, mas direto é você chegando com novidades e regulamentações e novas leis e regulamentações sobre coisas que estão acontecendo no Brasil afetando criptomoedas, cara. A coisa está escalando muito rápido. A Cara, barreira de entrada tá fechando, tá ficando mais alta, tá ficando muito complicado. tá complicado. Assim, eu não vou criticar o governo atual, assim, né, por causa do meu viés, tanto faz quanto tanto fez. Mas a gente teve também aumento de imposto em algumas outras coisas no último governo e algumas outras coisas que não é imposto, mas que também não é legal. É tipo Enfim, Pix. tipo o Pix, tipo o fundão eleitoral. É. Enfim, tá, não vou entrar nesses detalhes. A grande questão é que a gente tem visto nesse governo um pouco mais, na verdade, bem mais, de aumentos de impostos. Então, são várias coisas aonde você tem algo que afete a um imposto que é criado. E o grande problema é esse. O que a gente está trazendo nessa notícia de hoje aqui, nesse tema de hoje, que também foi uma notícia, é um imposto que foi criado. A gente tem várias outras coisas. Essa semana eu vi acerca da restituição do imposto de renda. Aqui no Brasil, você que paga imposto de renda, você pode ter parte restituída. Não sei se você sabe disso, não sei como é que era
As aqui também. as suas declarações aqui, né? Mas enfim, Ah, sim. Não, agora. mas assim, eu tô falando aqui em Portugal também. Ah, tá. Então, enfim, agora parece que, porque eu não entrei em detalhes, porque eu estou em outro nível de raciocínio, mas parece que o dono do Brasil, ele autorizou que houvesse cobrança de PIS e COFINS, ou PIS e ISS, sei lá, impostos no valor que é restituído à pessoa. Ou seja, Que? é bem isso. Depois eu acho e te mando. Tá. Tipo assim, não é a temática, beleza, eu sei, mas assim, só para você ter uma ideia que assim, a gente está cada vez mais trazendo novos impostos e novas coisas que, assim como que a gente estava falando nesse episódio, mais no início, uma soluçãozinha de consulta que mexe no staking da galera gera tanta coisa igual que a gente falou, você imagina agora você aumentar um imposto que afeta todo mundo. Sim. Então, assim, você tem Caraca. uma. Tá, assim, tá uma coisa muito complicada. Porque você tem um Caraca. aumento absurdo dessa cobrança de impostos, né? A gente tem visto mais, igual eu falei nesse governo agora, do que teve no último. A grande questão é que, independente do governo que isso foi feito ou não, quem que tá indo pro ralo? A gente. Assim, É. nós, mortais que aqui estamos no Brasil, né? Não são os ricos que vivem na Europa. Mas, Oh. É, só pra fazer inveja, então, eles pagam juros aqui, tá? Só como pra. assim? Você pegou imposto de renda. Se você tem restituição, o que eles te dão, eles te pagam juros. Afinal de contas, eles ficaram com dinheiro que não eram deles. Ai, cacete. Aí, é outro padrão, cara. Tá Não, entendendo? mas isso serve, inclusive, de alerta a essa galera que fala assim: Estado é tudo igual, pouco importa se tá no Brasil ou tá na Europa. Você tá Isso, doido. isso fica de aviso, sabe? Porque assim, as coisas são diferentes. Existe num país de América do Sul com um viés mais libertário, muitas vezes, mais burocracia do que um país socialista na Europa. Toma cuidado. Tá? É, Porque assim, veja no sentido, é tudo narrativa política. Tá? Então, tomem cuidado com essas afirmações e com esse eco sem reflexão, sem conhecimento, porque chega numa situação dessa. Né? Aqui, um ano de holding, zero imposto de ganho de capital. Zero. Entendeu? Comprovou lá, ó, comprei aqui, ó. Tá aqui, ó. Comprado, foi colocado nessa carteira, essa carteira é minha. Tá aqui, ó. Na blockchain registrado, tá vendo? Um ano, beleza, vendi. Ah, tá, zero. então, E, home bias é doença psiquiátrica, eu já falei isso outras vezes. mas cara, é perigoso. O Brasil tá entrando numa espiral de improdutividade, né? De novo, naquela taxação, naquela coisa de brasileirar e colocar virar coisa pro empresário brasileiro e falar, cara, por isso que os caras falam, é horroroso empreender no Brasil, porque olha o nível de burocracia que uma exchange é obrigada a lidar agora, né? É, KYC em todo mundo, reportar todas as compras de tudo o tempo inteiro de todo mundo para Receita, e agora se o cara faz um staking, pronto, já tomou mais essa aí na cabeça. Cara, é para coringar, né? é, É para chamar Sovereign Swap. exatamente. Só uns detalhes que eu queria colocar aqui para a gente finalizar essa solução de consulta foi o que eu tinha falado no início, né? Que o imposto a ser cobrado era de pelo menos 15%, a um máximo de Ah, é verdade. 22,5%, porque depende do prazo de aplicação. Essa cobrança é a mesma regra do imposto de renda que incide em aplicações normais, tipo Tesouro Direto, CDBs e tudo mais, né? O que acontece? A cobrança começa alta, na margem mais alta, que é de 22,5%, se você tirar o seu dinheiro em menos de 180 dias. E ela vai diminuindo à medida que chega no menor patamar de imposto cobrado, ou seja, 15%, para aplicações acima de 720 dias.
2 beleza? anos. Então você são 2 anos. Então você paga o mínimo de imposto, você só, entre aspas, né, paga 15% depois de 2 anos em staking. A grande questão é que esses prazos eles reaproveitaram do que já é feito com outras coisas, como eu havia falado, né, do imposto de renda progressivo, regressivo nesse caso. Só que prazos de 2 anos de aplicação são extremamente válidos para Tesouro Direto, mas são completamente fora de cogitação para criptomoedas, Por na minha moedas, percepção, exatamente. tá? Então, Exatamente o que eu estava pensando. todo mundo vai pagar em tese 22,5%, porque ninguém faz um staking, sei lá, de, porra, BNB. Eu também não faço isso, eu tô dando um exemplo. Mas você não faz um staking de BNB ou de, sei lá, Solana para você tirar daqui a 2 anos, porra. Sabe? Sim, Isso é sim. descabido. Nem as empresas oferecem, né? Não, Normalmente é não. 3 meses, 6, e olha lá, assim, né? Tipo, Exatamente. 3 meses. O staking que mais paga na Binance, eu acho que é 3 meses, que é o travado lá, né? A não ser que você ponha o SDT, que é uma coisa mais firme, né? Então, assim, eu já fiz um de 1 ano, mas era da Nexo, inclusive, e da própria criptomoeda da Nexo. Que aí é aquela coisa, como eu tinha que ter para ter os níveis de privilégio lá, eu botei 1 ano, mas nunca mais também. Venceu, eu falei, nunca mais eu faço isso, porque perdi a chance de venda no all-time high dela. não, eu fiz isso com a CRO, aquela CRO que era da Crypto.com, né? Ah, sim, Fiz a mesma sim. coisa. Uma bosta, deveria ter vendido. Eu tinha o cartão deles na época, né? Então, assim, mas, cara, muito complicado. Enfim, um outro detalhe, falando ainda dessa nossa solução de consulta que a gente está trazendo aqui, nessa solução de consulta, lembra que lá no início eu falei que a gente tem uma isenção de até 35 mil reais em alienações feitas no mês, para que você tenha que pagar o imposto de renda naquela venda feita? Então você Uhum. pode vender até 35 mil reais com lucro e você não vai pagar nada de imposto de renda nessa venda. Porque tem uma solução de consulta que permite com que isso seja feito. O que acontece? Nessa solução de consulta que saiu, que a gente está falando agora, a solução de consulta do staking, do earn, etc., eles deixaram claro uma dúvida que estava tendo para trás, que é o seguinte: o limite de isenção até 35 mil reais de alienação no mês é válido pura e unicamente para criptomoedas que são negociadas no Brasil. Se você faz essa venda em corretoras fora do país, você não tem o limite de isenção de 35 mil reais. O que vai, né? Assim, tá, ponto, né? Isso aqui vai afetar parte das nossas aulas nos cursos, que vai mudar um pouco a estratégia que a gente usa para conseguir, né, manter certo nível de privacidade, elisão fiscal e não precisar pagar imposto e etc. São alguns pequenos detalhes apenas, tá? Quem nos acompanha, quem é aluno nosso, quem está em contato conosco lá no Discord, nos canais Premium, que são do pessoal que já tem essa necessidade de privacidade, tem essa necessidade de conseguir movimentar dinheiro em cripto sem que terceiros estejam bisbilhotando, já tem um pouco mais de noção de como que isso vai ser feito, né? Com essa mudança que tem agora, a gente já tem estratégia publicada de como fazer, tá? Mas ainda assim, para quem ainda precisa de um suporte ou de um contato, sabe que lá é o canal para falar conosco, né? Mas Só essa um é a ideia. pequeno lembrete, lembrando que você comprou na corretora nacional, bonitinho, você sacou para sua hard wallet, é internacional. Olha só, acabou. Uns 35 mil. Você só quis mais segurança. Exatamente. E aí, se você pegar da sua. E aí que é uma discussão, né? Se pegar da sua hardware wallet internacional e vender numa corretora internacional, incide imposto. Não tem limite de isenção. Agora, você mandar dela para sua corretora no Brasil e vender, tem um limite de isenção. Mas aí entra naquelas várias coisas que a gente já trouxe aqui em outros momentos, que faz uma venda de 15 mil reais na corretora lá e manda sacar para você ver se eles não travam e manda um e-mail para você. Vai Exato. perguntar se é você mesmo, o que você tá fazendo. Ô, cara, eu tô vendo que você quer sacar 15 mil reais aqui, eu sei que o dinheiro é seu, foda-se, mas
Você vai fazer o que com dinheiro? E aí Uhum, pronto, começa o questionamento. Né? Já viu, né? exatamente. Vamos para a notícia? Do dia? Cara, vamos, deixa eu trocar aqui. Então, projeto de lei quer que a Receita Americana, Receita Federal Americana, aceite Bitcoin na coleta de impostos. Olha que interessante. Que Ah, lindo. um projeto de lei, de gente boa aqui, quer a aceitação de Bitcoin atinge o nível nacional e por isso ele está sugerindo que o Tesouro dos Estados Unidos implemente um programa para fazer com que a Receita Federal deles colete impostos em Bitcoin. E ele diz que isso é feito para modernizar o sistema de fisco do governo. Cara, discussões, né? Primeira coisa, quem que vai pagar imposto em Bitcoin? Uma coisa é eu pagar o vendedor. Minerador. Minerador paga. Tem Minerador bastante pagaria. minerador lá. É. Tipo assim, uma coisa é eu optar por pagar o vendedor aqui da esquina, o cara que vende hot dog, ou coisa do tipo, eu optar por pagá-lo em Bitcoin. Por quê? Porque eu sou favorável a aumentar a adoção do mesmo. Agora, eu pagar imposto em Bitcoin não faz sentido nenhum, porque o governo não vai circular esse Bitcoin. Não tem porquê. Além das Tem várias. circulado, né? Estão Não, ele vendendo tem circulado coisas aí no mercado. mas ele vende para ele gerar dinheiro para pagar a dívida que ele mesmo faz Sim. e é impagável, a gente sabe, né? Então, assim, enfim. E o segundo ponto, né? Que essa transação muito provavelmente seria uma transação on-chain e Uhum. muito provavelmente ela ia interferir ou, assim, precisaria avaliar muito bem o sentido de privacidade do quanto que você vai estar entregando de informações, UTXOs, e coisas do tipo, ao estar enviando Bitcoin de uma carteira sua on-chain direto para uma carteira do governo. Meu amigo. Aí sobe aquele troquinho que junta com uma outra Texo, que junta com a terceira, pronto, você tá todo rastreado já. Não, é a carteira de mandar dinheiro e tal, pai, pronto. Adiantou nada. É a mesma coisa que Pix. Os caras vê tudo lá que você está fazendo. Sua rede de negócio inteira. Pois é, pois é. Cara, pesado, pesado isso. É aquilo, né? Assim, pra galera que reza a religião, né? Tudo é bom pro Bitcoin, mas é aquilo, estão se aproximando, estão fingindo ser amiguinhos e eventualmente vão usá-los, né? Como tem aquele nosso episódio dizendo se ouro e Bitcoin se é só uma analogia ou uma potencial maldição, né? Então, talvez Recomendamos assistir. um dinheiro lastreado em ouro, né? Como era, vai virar o novo padrão ouro, vai ser lastreado em Bitcoin, né? Uma cold wallet do governo. Não sei. Exato. Tem que tomar cuidado, eu diria. Pois é. Mas é isso. Chegou até aqui, lembre-se, deixe 5 estrelinhas, deixe um comentário. Se estiver no YouTube, mesma coisa, deixa o joinha, deixa um comentário. Tenho acompanhado o pessoal lá no canal do Cripto TV. O pessoal tá deixando comentário, agradeço. Tá faltando gente no Spotify também, mas como eu deixo passar, porque como a gente é ouvido em várias plataformas, então eu não acompanho, não consigo acompanhar Famoso. todas. Não, porque é feed Famoso. RSS, né? Então assim, a gente vai constando em todas, né? Graças ao nosso efeito de rede de um feed RSS. Mas é isso, estamos aí, agradecemos. Lembre-se, quem quiser, acesse o nosso grupo no Discord, tem discussões muito interessantes por lá. Né? No mínimo você vai aprender alguma coisa, né? Tá bom? E é isso, ficamos por aqui e tchau.